Um outro caso para se juntar ao do António, Sim, porque o caso do António não é único. Há muitas situações destas e há tendência para haver mais. Nos últimos tempos tem havido mais gente a queixar-se deste problema. O Joaquim Gomes também comprou um carro, desconhecendo que havia uma penhora sobre essa viatura. Em 2008, o Joaquim fez negócio com um stand de automóveis, recebeu o documento único automóvel que indica que ele é o proprietário do veículo. Mas em julho deste ano recebeu uma carta das finanças a informá-lo de que teria de entregar o carro, tal como o António. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde. Nesse caso foram as finanças que lhe bateram à porta. Sim. Para sua grande surpresa. Pois, eu não passava para a cabeça, quer dizer, uma vez que eu comprei o carro à Ford, e a Ford é uma marca que, pronto, eu estava confiante, é uma empresa de nome, um internacional, e que nunca ia acontecer uma situação comprou desta. num stand que representa a marca, é isso? A Ford Palmela. E quando as finanças o confrontam, quantos anos depois? 4 anos depois. Portanto, durante 4 anos tem usado o carro sem Nunca problemas tive problemas nenhum, nem sabia de nada, nem passava para a cabeça. E, aliás, e até os documentos foram tratados pela própria Ford. Quer dizer, não tinha acesso também a saber de nada. Quem é que estava a vender o automóvel? O automóvel estava num stand da Ford. E eu passei por lá. Mas tinha um anterior proprietário, não é? Parece que depois tinha. Mas nunca conheceu essa pessoa? Não. Eu nem conheci, nem não tem nada a ver com o antigo proprietário. Quer dizer, a Ford agora está-me a querer empurrar para o antigo proprietário. E não tem nada a ver com o antigo proprietário. Comprei o carro, foi à Ford, não foi o antigo proprietário. Então, mas diga-me só, quando descobre que as finanças lhe querem ficar com o carro, Exato. Qual foi o seu primeiro passo? O meu primeiro passo foi ir às finanças, saber se aquilo não havia engano, o que é que se passava aquilo, porque, aliás, eu até pertenço às finanças de Setúbal e a penhora é das finanças de Sesimbra. E fiquei assim, mas como é que isto pode ser? Porque o antigo dono pertencia a Sesimbra. Então estamos aqui a ver, fica com esta notificação, tinha 10 dias para entregar o livrete e o título de propriedade ou proceder ao pagamento da dívida. Quanto Sim. é que era a dívida? 10.500 euros. Quanto é que pagou pelo carro? 18.000. Portanto, ainda tinha que juntar 10.000, já não lhe compensava a compra do carro, mais valia ter comprado um novo, não é? Pois. Então o que é que fez depois disso? Fui às finanças e as finanças disseram, olha, só aqui só tem uma solução, é pagar a dívida ou o carro vai para a venda. E onde é que você comprou o carro? Então, o carro foi afora, o meu próprio Ford Palmela que me vendeu o carro. Então você só tem aqui ter que afora e resolver o problema. E aí fui para afora. Cheguei à fora, apresentei o problema do que é que se passava. E eles depois disseram, deixei a carta, que era aquela carta das finanças, para o advogado da FOR ver e tratar daquilo. Entretanto, fui lá a segunda vez e disseram, isto é o erro, quem cometeu o crime foi o antigo proprietário do carro, não foi a FOR, portanto, vocês têm uma coisa a ensinar, você tem que tratar é disso, é você. Mas o que é que eu tenho a ver com o antigo proprietário do carro se eu comprei o carro aqui a vocês? A FOR Palmela é que me vendeu o carro, não foi o antigo proprietário que eu não conheço. Pois, mas o crime foi cometido por outro e a gente não... Você vai às finanças e depois expõe ao caso a ver se o que é que eles podem fazer. Eu nem fui às finanças, fui à advogada. Uma advogada e contratei a advogada e a advogada teve tratado o caso e começou a tratar do caso com a advogada da FOR. Acontece que a minha advogada até propôs à advogada da FOR que ou a FOR paga a dívida e o assunto está resolvido ou dá-me outro carro com o mesmo ano, com os mesmos quilómetros, com as mesmas condições que aquele esteja. Carta que nem foi respondida sequer. Uma vez que a troca de correspondência para cá e para lá, aquilo nem vai nem vem, a minha advogada disse, só tens uma hipótese, que a gente estava a tentar resolver isto, porque os tribunais, a gente sabe o tempo que isto leva a decorrer. Uma vez que a FOR não resolve, está com um processo de crime contra a FOR, e foi o que eu fiz agora. Está. E o carro onde é que está, O carro, por enquanto, tem lá eu. Ainda não entra? Não, depois as finanças é que há de mandar lá buscar o carro, não sei como é que isso processa depois. Mas se lá for alguém, entrega ao carro? Pois, então o que é que eu vou fazer? Eu não posso desobedecer às autoridades. Mas lá está, Dr. Granja da Fonseca. Aqui o Joaquim coloca uma questão que nos causa alguma incompreensão. Sim. É que um estabelecimento que está a vender qualquer bem vende uma coisa que afinal não pode vender e não é responsável por isso. A lei permite que isso aconteça. Olha, Conceição, são duas situações diferentes nesse ponto. Enquanto que o António comprou num stand, mas sabia que o carro era de outra pessoa, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a execução da penhora prossegue sempre.
Mas contra quem tem direito de ir o António é contra o proprietário do carro. No caso do Sr. Joaquim, ele comprou diretamente àquela agência que estava a vender. Portanto, entregou-lhe o dinheiro, essa agência incumbiu-se de pôr o carro em nome dele e entregar-lhe a documentação toda pronta. Nós, deixe-me dizer que falámos com essa agência e que a informação que obtivemos é que quando fizeram o negócio com o Joaquim, não sabiam que o carro estava penhorado. O que nos leva à questão que ainda agora estávamos a falar. Certo. Quer dizer, nós, consumidores Certo, e clientes, certo. não sabemos. Certo, Mas quem mas- está no negócio não, claro, deve assegurar. Então, se eu Certo. tenho um estabelecimento que vende carros usados, sabendo da possibilidade Certo. deles poderem estar penhorados, eu arrisco estar a vender uma coisa que pode Claro, estar penhorada é- e não vou pedir essa tal certidão. Exatamente, daí que a responsabilidade é diferente. Enquanto que o cidadão comum tem o livreto do carro, lá não estão registados os ónus, só diz quem é o proprietário. Pode estar uma penhora anterior, ao registro dele ou posterior, mas no livreto não figura nada. Vai fazer o registro e só ao fazer o registro é que fica a saber que existe lá uma penhora. Ora, o que é que acontece? O cidadão comum, quando vai comprar, não tem estes conhecimentos, nem tem estas preocupações de ir à conservatória ver. Devia ser. As pessoas que nos ouvem, a partir de agora, já farão isso, naturalmente. espero bem que sim, Naturalmente. espero bem que sim. Mas um stand que está a representar uma marca e que está a vender, portanto, o Sr. António, quando lá foi comprar, pensou que estava a comprar o stand. O que é que acontece normalmente? Há uma pessoa que entrega o carro ao stander para vender, o stander, portanto, e vende-o de algum modo ao stander, simplesmente ele, para não fazer um registro, primeiro em seu nome e depois em nome do segundo, fica só com uma declaração em branco. Autorização de venda, o nome depois da pessoa é o próprio stander que põe. Vende só o Sr. António. E então o Sr. António vai registrar o nome dele. Mas o que é certo neste caso concreto, e é isso que é preciso provar-se, o Sr. António comprou diretamente àquela agência. E se comprou a agência naturalmente que sabe que todos os carros têm um historial e que ela não pode estar a vender um carro que tenha um ónus. Porque essa é uma obrigação maior para quem está dentro do negócio está do que dentro uma do pessoa negócio, como como o é óbvio. António ou como o Joaquim, que compraram quantos carros comprou na vida. Um carro ou dois na vida, eles compram todos os dias. Não é o seu negócio. Ora, nós pedimos esclarecimentos e, de acordo com a legislação, com o que diz a lei, o registro de propriedade dos veículos compete ao Instituto dos Registros e do Notariado. Pedimos esclarecimentos ao Instituto. Foi-nos dito que cabe ao comprador, sempre, obter informação sobre se há ou não ónus sobre determinado bem, ou seja, qual é o historial desse bem, para evitar problemas como estes que acabámos de ouvir. Portanto, aconselha-se que cada comprador peça uma certidão sobre os registros do carro para assim tomar conhecimento da situação jurídica desse carro. Esta certidão pode ser pedida ao balcão de qualquer serviço ou registro, serviço de registro, aliás, ou através da internet. Portanto, nós até temos o endereço, pode ser www.automoveisonline.mj.pt. É esta a forma, através da internet também se pode ir ver se determinado bem tem uma história complicada. Portanto, é pôr a indicação da matrícula do carro e chegar até lá. O Instituto dos Registros e do Notariado diz que o registro de penhora não constitui por lei um obstáculo à transferência de propriedade, até porque a transmissão pode ser um meio para pagar a dívida que deu caso à penhora. Por sua vez, o IMTT, que passa documentos e que, enfim, quando as pessoas têm carros, recorrem ao Instituto de Mobilidade e dos Transportes Terrestres, o IMTT diz que aceita os pedidos de apreensão de veículos quando não se verifica que a propriedade esteja regular e que os comunica à PSP e à GNR, que são responsáveis por apreender estes veículos. Nós também contactámos a autoridade tributária e a aduaneira, contactámos o Ministério da Justiça, mas dessas instituições não tivemos qualquer esclarecimento. O que me leva, depois de ter feito aqui um bocadinho este relambório à medida do que nos estava a acabar de dizer, o que eu lhe pergunto, António, foi obrigado a entregar o carro, já comprou outro carro, mas o seu primeiro carro, o carro que tem este problema, ainda está consigo. Ainda está comigo e penso que tenho
a noção, ou melhor, tenho a confiança de que vai continuar comigo. Porque ele é meu, o carro é meu. Provavelmente que não poderemos desobedecer à lei ou às ordens judiciais, isto também tenho essa percepção, mas não quero nem tão pouco pensar nisso. Mas, Dr. Granja da Fonseca, aqui estamos nitidamente perante uma situação que leva a que muita gente possa ser enganada. Sim, perfeitamente. Porque ou a lei muda, como o António e o Joaquim acham sobretudo o António, que não sabia e que acha inacreditável que alguém possa passar um documento a dizer o António é proprietário deste carro, o Joaquim é proprietário, e afinal eles depois não são são proprietários de uma coisa que lhes é retirada, não é? Portanto, ou muda-se a lei, ou então tem que haver uma informação cada vez que uma pessoa se dirige a algum lado, dizerem já tem a certidão, tornar obrigatório que haja esta certidão do cadastro dos automóveis, não é? Se houvesse essa obrigatoriedade no momento da transação de haver o historial do carro, ninguém era enganado. Portanto, o assunto resolvia-se aí. Então quer dizer que permite-se que as pessoas sejam enganadas. Fazia-se o registro naquele momento e via-se que o registro estava limpo e, portanto, passava para a pessoa e não havia problemas. O que é que acontece? É que a pessoa, quando vai comprar, se não teve cuidado de ir e ver à conservatória o estado do automóvel... Já agora deixa-me ver, é sempre na conservatória? É na conservatória, sim. Saber, há alguma situação na justiça que tenha a ver aqui, que tenha aqui um problema, não é? Agora, vamos lá ver. Isto é o problema dos registros, porque há uma lei que diz no registro que o registro anterior tem prioridade a todos os subsequentes. É o chamado trato sucessivo. Por exemplo, neste caso concreto, penso que foi no de Joaquim. A penhora foi registada muito pouco tempo antes de ele ter comprado. É no seu caso, não é? Muito pouco tempo, 1 mês ou 2 meses antes. Mas a documentação só me entregue em julho. Só entrega em julho. Portanto, a penhora, quando ele comprou, a penhora tinha sido registada 1 mês antes. É azar. Porque se ele tivesse comprado e a penhora fosse feita depois, já o não afetava. Porque ele tinha o registro como proprietário. Já era dele antes. Exatamente. E não podia ser penhorada uma coisa que é dele, quando a penhora diz respeito a um terceiro. Portanto, esse é o problema que se levanta. Mas levanta-se outro problema. As pessoas que se sentem enganadas, juridicamente, têm o direito de apresentarem queixa-crime se verificarem que houve burla ou qualquer engano e como de recorrer ao tribunal a pedir uma indemnização, a devolução desse dinheiro da conta da pessoa que causou esse prejuízo. Enquanto que no caso do Sr. Joaquim, me parece a mim que havendo responsabilidade civil, que a mesma vem da parte do Standard, aqui na parte do António, a responsabilidade não é do Standard, a responsabilidade é daquele que era proprietário, que sabia que o carro tinha esse ónus e que deixou a coisa andar. E que tudo fez para vender o carro ao António. Portanto, eu acho que foi importante terem estado aqui. Não conseguimos resolver, obviamente, a vossa situação, mas é muito importante chamar a atenção para isto, porque não são as únicas pessoas que se sentem desta forma. Ficamos a aguardar como é que vai ser o desfecho, porque, na realidade, já foram notificados e tanto o António como o Joaquim mantêm os automóveis. Vamos ver em que é que isto dá, porque pode haver ali também uma reviravolta. Mas é sempre importante, antes de comprar um bem em segunda mão, veja bem se há alguma situação na justiça, alguma penhora, algum cadastro desse bem. É preciso, antes de ter qualquer documento na sua posse, antes de pagar, certificar-se disso para evitar que aconteça situações como estas, porque nós confiamos e confiar às vezes não pode ser, não chega. Temos que ser cautelosos e prudentes. Muito obrigada mais uma vez por terem estado aqui a partilhar estas situações que são do interesse de todos nós, do interesse público. Temos de fazer agora mais